Hoje nós vamos falar do lado ruim, do lado negativo de ser fluente na pós-graduação. Vamos imaginar que você seja um mestrando, um doutorando ou até um pós-graduando que já é fluente em inglês. Pois é, tem lado negativo nisso, né? Vamos falar de um hoje, que é o seguinte. Provavelmente você já lê muito bem, você já até escreve, você vai a palestras e entende tudo perfeitamente, você assiste podcasts, você consome conteúdo técnico em inglês, mas quando chega na hora de você se comunicar ou de você se posicionar, trava tudo. Não sei se isso acontece com você, mas isso é uma coisa muito comum entre os profissionais técnico-científicos e entre os profissionais acadêmicos, pesquisadores e pós-graduandos. E vamos falar um pouquinho disso hoje, ok? Porque eu já vi muita gente incrível se dar muito mal por causa dessa falta, dessa habilidade comunicativa, né? Então é um problema que não é necessariamente do inglês da pessoa, a pessoa já tem inglês fluente, a pessoa já domina o inglês, mas quando chega na hora de se comunicar de forma estratégica, tudo trava, desespero bate, e aquilo que era para ser uma experiência marcante, positivamente, ser uma experiência de brilhar, de dar aula, né? De dar um show, acaba se tornando uma vergonha, um problema de... Você acaba sendo marcado negativamente como aquela pessoa que não sabe falar, ou que não consegue se comunicar. Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. E por que eu decidi falar disso hoje? Porque a pré-inscrição do curso Pesquisador Fluente está aberta. Vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada, para você conhecer o curso. E o foco desse curso é te ajudar a se comunicar de forma estratégica, usar o inglês de modo estratégico. Não importa o seu nível, se você está começando agora, melhor ainda, porque você vai começar já num curso, o único curso do mercado focado nas necessidades de quem está na vida acadêmica. E se você já fala inglês, você vai ter a oportunidade de adquirir e treinar o repertório específico para você poder se posicionar e ser visto como um igual. Ser respeitado, visto de modo a fazer justiça à relevância do seu trabalho, né? Que não adianta nada você ter um trabalho brilhante e não conseguir vender o seu peixe, certo? Então, o objetivo principal, se eu puder botar num português bem simples e claro aqui, o objetivo principal desse curso é que profissionais, técnicos científicos, pesquisadores e pós-graduandos consigam vender o seu peixe em inglês falado, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui, porque o problema, ele não vai ser o seu inglês. Vamos supor que você seja uma pessoa que já seja fluente, tá bom? O problema não é necessariamente o seu inglês, mas o problema é essa falta dessa habilidade de comunicação estratégica, ok? E aí você vai ver pessoas com inglês medíocre, com uma pronúncia difícil de interpretar, de decifrar, com um currículo talvez não tão bom quanto o seu, mas aproveitando certas oportunidades. E aí você se pergunta, caramba, tanto esforço para aprender o inglês, tanto esforço que eu tive para construir meu currículo e agora eu não consigo aproveitar essas oportunidades por falta de saber falar inglês. Vamos supor, não sei se acontece com você, mas você que já lê, já entende bem, consome conteúdo e às vezes você vai para um evento internacional, assiste uma palestra incrível e na hora do Q&A você não consegue levantar a mão porque o pânico bate e você não consegue puxar assunto com aquele pesquisador que poderia abrir portas para você, ou às vezes você é convidado a participar de uma call em inglês e você deixa até a câmera desligada porque o desespero é tanto. Deus me livre se alguém me perguntar alguma coisa, sendo que você tem conteúdo para isso, sendo que você tem expertise para isso, percebe? Ou seja, a parte mais difícil você já tem, que é o conteúdo, a experiência, a bagagem e o conhecimento técnico, né? E só te falta a ferramenta de comunicação, percebe? Então, é um absurdo isso, né? Isso me deixa um pouco revoltado até. E é por isso que eu me dedico a ajudar pessoas como você a superar os seus bloqueios com o inglês, com a comunicação estratégica através do inglês, porque é inadmissível que você tenha toda essa bagagem e não consiga se posicionar. Beleza? Então vamos falar um pouquinho disso aqui hoje.
Porque a ideia é a seguinte, né? Você tem conteúdo, mas não sabe, de repente, apresentar o seu projeto de uma forma atrativa, de uma forma atraente, né? Você sabe pra caramba, mas chega na hora de uma apresentação oral, você põe tudo a perder, envergonha seu grupo de pesquisa, envergonha sua instituição. Então, como que a gente resolve isso? Não é uma questão de inglês, é uma questão de comunicação estratégica. E o que acontece é o seguinte: todos os contextos acadêmicos, seja uma apresentação oral em inglês, num congresso, num evento internacional, seja a condução de uma call, seja uma conversa durante o coffee break, uma conversa de networking, seja uma entrevista, não importa. Todos esses contextos acadêmicos, eles demandam, eles exigem um repertório estratégico, um repertório específico. É diferente, por exemplo, quando você vai viajar a turismo, que qualquer se virar serve, ou quando você tá assistindo sua série favorita, sei lá, Friends, que o assunto é meio caótico, né? Uma hora você está falando de uma coisa, outra hora de outra, e você não tem previsibilidade do assunto que vai rolar. Nos contextos acadêmicos não funciona assim. Nos contextos acadêmicos, embora ninguém fale disso, né? Ninguém fala isso em voz alta, né? Mas todas essas conversas, todos esses contextos, eles têm um ritual. Então, existem coisas que você não vai falar numa call internacional em inglês. Existem assuntos que você não vai tocar durante uma apresentação, durante uma conferência internacional. Existem frases que você jamais pode usar numa conversa de networking quando você está conhecendo uma pessoa pela primeira vez. Percebe? Então, esses padrões, esses roteiros, vamos dizer assim, inconscientes, né, tácitos, que ninguém fala deles, mas eles são necessários. Se você domina isso, você começa a se comunicar de forma estratégica. Você não precisa, o que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa de um conhecimento enciclopédico do inglês, você não precisa de um conhecimento formal sobre a língua inglesa. O que você precisa é de repertório estratégico, percebe? Então, e o que é repertório, né? Só pra gente não ficar falando assim em termos muito técnicos da linguística. Repertório é o seguinte: todos os dias não existem algumas frases que a gente sempre usa? Por exemplo, quando a gente está numa conversa em português, numa entrevista em português, ou numa reunião em português, ou quando você está apresentando um trabalho em português, não existem aquelas frases que a gente sempre usa? Aquelas frases que a gente sempre usa na introdução, aquelas frases que a gente sempre usa no materiais e métodos, e por aí vai? Pois bem, isso é o que a gente chama de repertório, ok? É uma parte da linguagem que está automatizada. Igual um cantor, um músico, ele não tem um repertório? Por que a gente chama, esse aqui é o meu repertório, esse aqui é o repertório do fulano? Por quê? Porque o cabra, ele praticamente não precisa mais ensaiar. Ele chega lá e toca, ele chega lá e apresenta, percebe? Porque aquilo já está automatizado. Então, quando a gente tem um repertório automatizado, a gente reduz muito a carga cognitiva na hora de se comunicar, percebe? Você não fica pensando muito para poder falar. Então, a fala ela se torna mais fluida, mais automatizada. O nervosismo, por conseguinte, ele abaixa, ou seja, menos adrenalina, menos cortisol, e você tem mais liberdade para, se necessário, improvisar. Percebe? Então, a ideia principal é que você use o inglês de forma estratégica na sua vida acadêmica. E para fazer isso, você precisa ter repertório específico para cada contexto. Percebe? Isso é o objetivo. Com isso que eu ajudo os meus alunos e mentorados. Eu ajudo essa galera a adquirir, treinar e automatizar o repertório necessário para poder você se destacar na vida acadêmica, através do inglês falado, né? Porque pessoal da vida acadêmica, né, os acadêmicos, pesquisadores e pós-graduandos, nós estamos um pouco abandonados no mercado de inglês, né? Se você for procurar, você vai ver que existem muitos cursos voltados para prova do mestrado, voltado para a prova do doutorado, sendo que isso não serve para depois que você passa na prova do doutorado, na prova do mestrado, né? Uma vez que você estiver aprovado, e aí? É um outro tipo de inglês que você precisa. E cursinhos tradicionais também não vão sanar nossa necessidade. Por quê?
Porque eles são muito genéricos, são muito generalistas, eles não focam nas necessidades específicas da vida acadêmica, né? Por isso, mais uma vez, que eu estou sugerindo que você clique aqui embaixo nesse link para conhecer o curso Pesquisador Fluente, talvez seja uma boa para você. A pré-inscrição está aberta, ok? Dá uma olhada lá, talvez seja uma boa oportunidade para você. Pois bem, então, eu tenho alguns alunos e mentorados que têm pesquisas brilhantes, têm currículos incríveis, são pessoas geniais, trabalham em lugares de ponta, porém, quando chega na hora de se comunicar, eles travam. Percebe? Então, você precisa ter uma ferramenta para isso, você precisa ter um método específico para isso. Método tradicional não vai te ajudar, estudar mais gramática também não vai te ajudar, ok? Você precisa ter essa habilidade, é uma habilidade, né? E como toda habilidade, ela é treinável. Também não depende... Por que eu estou insistindo na palavra habilidade, né? Porque ela não depende de talento, entende? Ela não depende de uma predisposição. Eu sou um ex-tímido, vamos dizer assim, né? Eu sou um tímido treinado, vamos dizer assim. Eu não tenho o menor talento, a menor predisposição para essas atividades comunicativas, vamos dizer assim, né? Então, se eu conseguir superar esses bloqueios, essas limitações, qualquer um consegue, né? É porque existe método para isso. Se você seguir o método, o resultado é uma questão de tempo, tá? Uma outra coisa importante de comentar com você aqui é o seguinte, que eu já me aproveitei dessas situações, sabe? De eu estar no instituto de pesquisa, eu era um novato, vamos dizer assim lá, né? Eu era um novato, eu não tinha tanto tempo de casa, eu não tinha um currículo tão bom, eu nem mestrado tinha ainda, mas eu dominava a comunicação estratégica em inglês, eu dominava a conversação em inglês. E por causa disso, eu tive a oportunidade de fazer visitas internacionais, visita científica no exterior, de organizar congressos internacionais, de organizar eventos, de dar aula, de ser convidado para publicar, deixa eu ver se eu me lembro de coisas assim, onde eu não era o melhor, vamos dizer assim, em termos de currículo e de experiência, mas porque eu falava inglês, eu aproveitei aquelas oportunidades, né? Uma vez eu estava no instituto de pesquisa e eu era aluno de iniciação científica. E aí chegou uma comitiva técnica internacional. E eles estavam instalando um sistema lá no instituto e um sistema de monitoramento. E nem a diretora do instituto teve coragem de acompanhar aquela comitiva. Então, a minha orientadora sabia que eu falava inglês, me puxou e falou, vai lá e você vai ficar de babá dessa galera aí essa semana. Eles passaram uma semana no instituto e eu passei uma semana interagindo com uma comitiva internacional. Eu que era aluno de iniciação científica. Pensa num troço desse. Eu acho uma vergonha para o instituto não ter alguém lá que falasse inglês tão bem a ponto, ou que não tivesse a coragem, né? Talvez tivesse gente lá que falava inglês, mas não tinha nem a coragem e nem a comunicação estratégica para isso, né? E, por exemplo, alguns momentos aconteceram sensíveis, né, no instituto, e eu tive que saber moderar aquela situação para poder não ter um evento assim diplomático, né, entre as instituições que estavam envolvidas naquela parceria, né? Então não posso dar detalhes aqui, mas enfim, as coisas assim meio pesadas, né, meio sérias do ponto de vista jurídico, né? Mas essa é a mensagem. Vamos ficar por aqui. Eu quero que você entenda que a mensagem principal é a seguinte: não basta ser só fluente, não basta você ter um bom domínio dos aspectos formais da língua. Estudar mais gramática não vai resolver o teu problema. Tirar mais um certificado internacional não vai resolver o seu problema. O que você precisa é de treinar sua habilidade comunicativa de um modo estratégico, ou seja, focado nas necessidades da sua caminhada acadêmica, ok? Como pesquisador, como pós-graduando. Enfim, espero que esse vídeo tenha aberto algumas luzes aí na sua cabeça e que você tenha
tem te ajudado de alguma forma, seja te motivando, seja te dando algumas ideias para você poder agir. E qualquer coisa, entre em contato. Eu vou deixar aqui embaixo o link da pré-inscrição do curso Pesquisador Fluente. Qualquer coisa me chama lá na rede vizinha pra gente bater um papo, ou joga suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo tudo, beleza? Tamo junto, conta comigo. Você não está mais sozinho na caminhada acadêmica, você não está mais sozinho para poder dominar o inglês e abrir portas com o seu inglês falado na sua carreira acadêmica. Tamo junto. Até a próxima. Bye, bye.